Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Renê, o professor de Geografia de vocês. E hoje, como de costume, dia 1º de setembro de 2020, nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia, certo? Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, que é o capítulo 8 do livro didático de vocês, começando na página 160. O capítulo 8 é um capítulo que, apesar de ser um capítulo novo, ele continua da unidade que a gente parou, né? Que é a unidade 3 do livro didático de vocês também, certo? E este capítulo, pessoal, ele vai falar sobre a América anglo-saxônica, aquela América que a gente viu como a região anglo-saxônica, que é aquela América dividida em Estados Unidos e Canadá, certo? Mas antes da gente começar a aula de hoje, eu vou hoje mostrar para vocês o que nós vimos na aula passada, certo? Para a gente relembrar, já que a aula passada foi o início de uma nova unidade, certo? Nós começamos a unidade 3, como eu falei para vocês, e na unidade 3 nós falamos sobre os aspectos gerais da América. Acredito que vocês estão lembrados, até porque isso aqui caiu na prova e vocês fizeram recentemente, certo? Mas, para a gente iniciar esse novo conteúdo sem nexo, né? sem desconectar com o passado, eu vou relembrar aqui algumas coisas de uma maneira bem superficial do que foi que a gente viu na aula passada, beleza? A gente viu sobre o continente americano de uma maneira bem geral, certo? E aí nós vimos que o continente americano, de forma física, ele é dividido em três, né? Em três partes, na verdade, em três regiões. A gente tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul, lembrando que essa divisão é uma divisão física, ou seja, aquela divisão natural, que ela está pegando aqui, que aspectos, que características? Apenas as características naturais do planeta Terra. No caso, a América do Norte é colocada como América do Norte porque ela está no lado norte do mundo. A América do Sul da mesma forma, a América Central da mesma forma, ela está bem no meio, beleza? Nós vimos sobre algumas características físicas do continente, certo? Nós vimos também que, além dessa divisão física, nós temos uma divisão mais política, e aí entre outras características, principalmente características culturais. No caso aqui são duas, que nós vimos, é a língua e a economia, não é verdade? Quando eu divido, por exemplo, a América anglo-saxônica da América Latina, eu não vou pegar mais as características físicas, mas sim características culturais, ou seja, características da sociedade, não mais da natureza, beleza? Nós vimos diversas características da América Latina, na verdade. Por que que a América Latina ela é vista como a América mais pobre, a mais desenvolvida, e a menos desenvolvida, na verdade, é a mais desigual, certo? Nós vimos os climas da América, por que que a América é o continente com a maior variedade climática, né, do mundo. Nós vimos também sobre a formação histórica do continente, certo? Questão de colonização, né? Nós tivemos dois tipos de colonização, aquela colonização de povoamento e aquela colonização de exploração, também vista como colonização mercantilista, certo? Por último, nós vimos a população da América Latina, na verdade, que é uma população bem concentrada e que teve uma urbanização bastante acelerada, e isso não é um fator bom para determinada região, porque quando a gente tem uma urbanização de forma acelerada, a gente tem concentrações de pessoas na cidade, essas pessoas elas precisam de uma adaptação, né? E quando você vem por acaso, assim, de uma maneira bem rápida, acaba deixando a cidade bem desordenada. Certo? Nós vimos alguns aspectos culturais também da América, né? Principalmente no século XX, porque que tivemos, por exemplo, diversas formas de ditaduras na América Latina como um todo, certo? E foi isso, tudo isso a gente colocou na aula passada, nas aulas passadas, na verdade, que foram mais de uma. E na aula de hoje nós vamos ver sobre o capítulo 8, como eu falei para vocês, é um conteúdo mais específico, porque nós vamos estar tratando aqui somente de dois países, praticamente, que é os Estados Unidos e Canadá, ou seja, estaremos falando aqui sobre qual América? Aquela América anglo-saxônica, certo? Aquela América que tem a língua inglesa como principal fator predominante. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Aqui. Vamos lá. Primeira imagem do livro de vocês, o capítulo já começa com esse mapa, que é um mapa muito interessante, certo, pessoal? É um mapa
o mapa de um bloco econômico chamado NAFTA, né, que atualmente é o USMCA. E aí ele traz 3 perguntinhas na página 160 que vale muito a pena a gente destacar. Tá pedindo para a gente observar a imagem e responder as questões, certo? E a primeira questão pergunta o seguinte: o que você sabe sobre o bloco econômico representado, né? É um bloco econômico, acredito que vocês já devem ter ouvido falar ou visto na internet ou em jornal, no noticiário, certo? É um bloco muito famoso porque é o principal bloco que predomina nos países da América do Norte, né? E aí, quais são os países que estão aqui nessa relação, né? A gente tem o Canadá, os Estados Unidos e o México, certo? Apesar do México não entrar na América Anglo-Saxônica, mas por ele fazer a fronteira com os Estados Unidos e estar dentro da América do Norte, é um país que vai estar muito, né, próximo nessa relação, certo? Então, pessoal, de antemão eu já digo que isso aqui é um bloco comercial, beleza? É um bloco econômico comercial, que envolve o comércio, relação de troca de mercadoria, beleza? E a segunda questão pede o seguinte, né? O que o cartograma mostra? É possível afirmar que esses países são parceiros comerciais entre si? Por quê? E aí o que é que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando setas, né? E essas setas, elas vão mostrando justamente a intensidade, né? O Canadá, por exemplo, ele exporta bastante comércio para os Estados Unidos, assim como o México, e os Estados Unidos exportam pouco para o Canadá e para o México, certo? Por quê? Porque os Estados Unidos acabam comprando muita coisa desses 2 países, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 389 bilhões de exportações, 373 bilhões são números próximos, enquanto que nos Estados Unidos, ó, é mais de 1 trilhão, certo? Então, os Estados Unidos acabam passando esses 2 países de uma forma bem intensa, certo? Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, como a gente já viu e já conhece, certo? Então, eles são grandes parceiros e têm grandes relações, como a gente pode ver aqui. Terceira pergunta: qual país tem o maior peso econômico dessa organização? Por quê? Os Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porque, gente, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, né? É o principal país do mundo, é um país com muita gente e ele tem a necessidade de estar exportando esse tanto de mercadoria e é o principal país desse bloco, beleza? E por que eu quis começar com essa figura? Porque esse mapa, na verdade, ele é muito interessante porque ele mostra essas relações comerciais que estão presentes na atualidade. Então, a gente consegue ver, quando a gente fala, por exemplo, em América Anglo-Saxônica, América Latina, América Central, América do Norte, América do Sul, o que é que isso tem a ver hoje em dia, né? Para a geografia e para o nosso dia a dia. Tem a ver, pessoal, justamente nessas trocas comerciais, de como é que isso está presente no dia a dia, não no nosso, que também tem a ver, mas mais no deles, né? Tipo, nas pessoas que moram lá. Então, essas pessoas, né, no caso, esses representantes, estão trocando coisas o tempo todo. Assim como a gente troca com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai, com o Uruguai, certo? Lá, na América Anglo-Saxônica e na América do Norte, existem essas trocas de uma maneira bem intensa também, certo? Então, isso está presente no cotidiano, isso está presente no dia a dia, certo? Pessoal, quando se fala em América Anglo-Saxônica, que é uma palavra que eu já falei bastante, né? E acredito que vocês já estejam sabendo o que é que significa essa América Anglo-Saxônica, mas vale ressaltar uma coisa, que quando a gente fala em América Anglo-Saxônica, a gente está falando daquela América diferente da América do Norte. A América Anglo-Saxônica é diferente da América do Norte, né? E aí, professor, por que é diferente? Acredito que vocês já estejam sabendo disso, até porque eu já dei aula sobre isso, mas não vale, quer dizer, vale sempre estar salientando mais, né? Pra gente estar pegando e vai que alguém tenha esquecido ou não esteja lembrando. Mas vamos lá. Quem não se lembra, vamos aqui tentar aprender e relembrar o que é isso, né? E quem se lembra, vamos aqui me ajudando e ver se vocês estão realmente sabendo. Mas qual a principal diferença de América Anglo-Saxônica e América do Norte? Quando se fala em América do Norte, a gente fala daquela América, aquela região, na verdade, da América, que tem como característica física presente dentro da região norte do mundo. E aí, quais são os 3 países que estão presentes na América do Norte? A gente tem o quê? Canadá, Estados Unidos e México. Certo, pessoal? Quando se fala em América Anglo-Saxônica, a gente fala aquela América que tem a língua inglesa predominando. E que são quais países? Canadá e Estados Unidos. O México aqui, ó, ele vai sair, certo? Ele não vai entrar dentro da América Anglo-Saxônica. O México, assim como o restante de toda a América, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, todos os países aqui da América Central,
são países aqui da América Latina, beleza? E aí, quando se fala nessa divisão socioeconômica, é uma divisão que vai ter apenas duas Américas, a América Anglo-Saxônica, que é presente com o Canadá e Estados Unidos, e a América Latina presente com todo o restante dos países, que tem predomínio da língua latina, né? E aí tem o português, o francês, o espanhol, certo? Principalmente o espanhol. Então essa é a principal diferença, pessoal. Não esqueçam mais disso, por favor. Os Estados Unidos e o Canadá são os países que pertencem à América Latina e são um dos países mais extensos do mundo, né? Como também nós já vimos em outras aulas. Mas vale a pena a gente aqui relembrar quais são esses países, né? A gente tem a Rússia como o maior país do mundo, certo, pessoal? A Rússia, sim, ela é gigantesca, como vocês podem ver aqui no mundo. Inclusive, assim, uma dimensão continental. Em segundo lugar, a gente tem o Canadá, que é um país que faz parte da América Anglo-Saxônica. Em terceiro lugar, nós temos a China. Em quarto lugar, nós temos os Estados Unidos, que assim como o Canadá, faz parte também da América Anglo-Saxônica. E por último, nessa tabela, no caso, o quinto país mais extenso do mundo, a gente tem o Brasil. O nosso Brasil, ele é um país gigantesco, inclusive o quinto maior país do mundo. Para quem não sabia, tá sabendo isso aí agora, certo? Então, vale destacar o quê? Que Canadá e Estados Unidos são países bem extensos, certo? A América Anglo-Saxônica é uma América bem extensa, bem grande, porque é composta por dois países continentais, ou seja, países de dimensão de continente, beleza? E o que é que significa pra gente? Que aqui são países com culturas bem diferentes, né? E são países que têm, assim, além de culturas diferentes, são países que têm uma vasta cultura, certo? Porque o país ele é gigantesco, então a gente vai ter sotaque diferente, costumes diferentes, línguas diferentes, certo, pessoal? No Canadá, por exemplo, a gente tem a presença de metade do Canadá falando uma língua francesa, enquanto a outra metade fala o inglês, né? Nos Estados Unidos a gente tem a língua inglesa predominando. A população da América Anglo-Saxônica, né? O Canadá existe atualmente 36 milhões de habitantes, aproximadamente, enquanto que nos Estados Unidos a gente tem uma população de 325 milhões de habitantes, sendo que o Canadá ele é bem maior do que os Estados Unidos, certo, pessoal? Como nós vimos aqui, ó. O Canadá é o segundo maior país, enquanto que os Estados Unidos é o quarto. Mas aí a gente vê a diferença, né? Aqui predominando, né? Que os Estados Unidos ele é assim muitas vezes bem mais do que o Canadá em relação à população. O que isso vai significar? Apesar de serem países que estão bem próximos, a gente vai ter aqui culturas bem diferentes, certo? Enquanto que os Estados Unidos vai proibir bastante as pessoas de entrarem lá, né? E aí a gente tem políticas de imigração que faz com que seja assim uma política bem exaltada, né? Para conseguir entrar nesse país. No Canadá não. Ele faz o contrário, ele incentiva as pessoas a irem para o Canadá, as pessoas morarem no Canadá. Para morar nos Estados Unidos, gente, meu Deus, é muito difícil, certo? Precisa, assim, de uma burocracia muito grande, como vocês podem ver aí no dia a dia de vocês. Até mesmo para quem quer ir para os Estados Unidos, é uma dificuldade muito grande, porque precisa, assim, de diversas autorizações para entrar nesse país, certo? O Canadá não, é para estar próximo dos Estados Unidos, mas não tem essa burocracia como os Estados Unidos têm, certo? E a principal característica dessa relação entre o Canadá e os Estados Unidos em relação à população é que o Canadá ele tem uma densidade demográfica muito baixa, né? Lembrando que densidade demográfica é um conceito que nós já vimos em outras aulas, certo, pessoal? E aí o que isso significa? Que existem poucas pessoas morando no Canadá em comparação, na verdade, com o tamanho que é, certo? Outra característica muito interessante que vale destacar é a característica do clima da América Anglo-Saxônica, né? Que é um clima mais frio em relação a essa América Latina, né? Já que é uma região do mundo mais temperada, né? E aí a gente tem diversos tipos de clima, como vocês podem ver aqui, mas o que vai predominar principalmente é um clima mais frio, um clima subtropical, certo? Bem diferente desse clima tropical presente aqui na América Latina. Pessoal, eu falei para vocês sobre os dois tipos de colonização, na verdade, que se teve na América como um todo, né? O que predominou aqui nessa América Anglo-Saxônica, por isso que se chama América Anglo-Saxônica, apesar da língua. Que tipo de predominância foi de colonização, na verdade, nessa América? A gente teve aquela colonização de povoamento, que é aquela colonização onde as pessoas vinham para morar e
ajudar a evoluir esse país, né? Enquanto que aqui não, a gente teve aquela colonização de exploração, certo? Isso predominando, pessoal. A gente não pode também dizer que teve somente colonização de povoamento aqui, teve somente colonização de exploração aqui. Não, até porque nos Estados Unidos, aqui na América como um todo, na América anglo-saxônica, na verdade, e principalmente nos Estados Unidos, a gente teve dois tipos de colonização, certo? Enquanto que mais próximo aqui do norte dos Estados Unidos a gente teve aquela colonização de povoamento, no sul dos Estados Unidos a gente teve aquela colonização bem mais parecida com aquela América Latina, né? Que é aquela colonização de exploração, certo? Então, enquanto que aqui no norte dos Estados Unidos o desenvolvimento, e também no Canadá, o desenvolvimento já estava começando, né? Aqui não. Aqui a gente tinha uma exploração bem grande, beleza? Principalmente aqui nesse lado aqui. Beleza, pessoal? E aí esse é um trecho do livro de vocês, bem interessante, que aí ele fala, né, que como é que foi essa colonização de povoamento, né? As pessoas vinham e já faziam aquela questão da manufatura, né? Do desenvolvimento de roupas, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, ferros, ferragens, ou seja, já estava criando uma economia para o país, certo? As pessoas desde o início, em boa parte dos Estados Unidos, já estavam criando uma economia para os Estados Unidos, né? Enquanto que a restante da América Latina não. Ele era explorada, a colônia vinha, né? No caso, quem estava colonizando aquele determinado país vinha, explorava bastante, levava as riquezas do país para a sua colônia, né? No caso do Brasil, Portugal vinha, explorava bastante o Brasil e levava a riqueza para Portugal, enquanto que aqui a gente apenas ficava com nada, né? E aí, pessoal, essa prática, né, dessa colonização de povoamento fez com que as pessoas tiveram uma certa autonomia, como a gente viu aqui nesse trecho do livro, e essa autonomia fez com que os Estados Unidos hoje não, né, no caso em 1776, em julho, 4 de julho, se não me engano, se tornou um país independente da Inglaterra, né, porque a Inglaterra foi o país que colonizou os Estados Unidos. E aí, por isso que quando se fala o 4 de julho, que é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, né, que comemora a independência da América, certo? E esse mapinha é um mapa muito interessante que está presente no livro de vocês na página 163, que mostra justamente como foi essa formação do território americano. E aí a gente tem essas principais cidades, como as cidades, né, chamadas de os 13... cidades não, os estados, na verdade. Os 13 estados principais dos Estados Unidos, né? E são os 13 primeiros estados, na verdade, a se consolidarem nos Estados Unidos, né? E foram os estados, inclusive, que os primeiros estados a serem independentes, né? E aí a gente, depois disso, teve a admissão de outros estados, né? E aí a gente tem esses estados aqui da cor mais coral, né? Como vocês podem ver, de 1791 a 1821, e aí a gente tem nessa outra cor aqui, de 822 a 865, a formação desses outros estados, como vocês podem ver. Depois a gente tem desses, por último, no século XX, né, a gente tem o último estado a ser independente, que é um estado bem peculiar, que é o Alasca, beleza? Que está bem mais para o norte dos Estados Unidos, pessoal. E aí, pessoal, depois da independência dos Estados Unidos, esse país, né, ele começou a ter umas características bem peculiares que vale a pena a gente ressaltar, né? É que a primeira coisa que vale destacar é que a gente teve uma forte presença muito grande de imigrantes que vinham da Europa, principalmente para trabalhar no sul dos Estados Unidos, naquele sul que eu falei anteriormente, né? Essa região aqui do sul dos Estados Unidos, ó. Por quê? Porque a Europa nessa época estava em crise, né? Esse período de pós-independência, a Europa estava em crise, então os Estados Unidos vai criar uma lei chamada de Homestead Act, que é uma lei também traduzida para o português como Lei da Propriedade Rural. É uma lei onde ele vai fazer um incentivo às pessoas a, se elas conseguirem, no caso os imigrantes europeus que estavam vindo naquele período, e trabalhassem por 5 anos naquela terra que eles estavam lá plantando, né, morando, eles ganhavam aquela terra para morar, plantar, fazer o que quiserem. Então foi uma lei que favoreceu os europeus pobres, né, que vinham daquele período, e ajudou a desenvolver os Estados Unidos. É uma lei um pouco parecida com a lei do Brasil, só que no Brasil aconteceu de forma contrária. Enquanto que os Estados Unidos, nessa lei aqui, o Homestead Act, ele estava ajudando, no Brasil,
é uma lei que meio que criou-se para atrapalhar o imigrante, né? Porque, como eu falei para vocês, a Europa nessa época estava em crise. Então, eles não estavam indo somente para os Estados Unidos, eles estavam indo para a América como um todo. E os imigrantes europeus que vinham para o Brasil, né? Lembrando que nesse período aqui a gente já tinha se libertado, né, dos escravos. Os escravos eles não eram mais escravos, né? Eles já estavam libertos. E aí o costume de ter pessoas trabalhando para os senhores, né, mais ricos fez com que essa questão da lei de terras fosse uma lei onde o imigrante meio que precisava trabalhar para essas outras pessoas, né? Então a gente vai achar uma mão de obra mais barata e que vem para substituir essa mão escrava que se tinha antes, né? Já que o Brasil estava num período pós-abolição, beleza? E aí, pessoal, uma característica muito interessante é que nesse período, somente nesse período, os Estados Unidos atraiu 30 milhões de imigrantes, né? Então é muita gente para um período onde não tinha assim um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Porque a gente estava falando de um período do século XIX, século XX, certo? E aí, uma das características bem interessantes que vai fazer o desenvolvimento dos Estados Unidos acontecer é que vai acontecer de duas formas. Enquanto que o sul dos Estados Unidos a gente tinha uma produção mais agrária, ou seja, de produção mesmo de agricultura, o norte dos Estados Unidos já estava utilizando outra forma de produção, uma produção voltada para a indústria, né? Lembrando que, como eu falei para vocês, essa indústria ela está no desenvolvimento justamente por conta da forma de colonização que foi. O norte dos Estados Unidos foi uma colonização de povoamento, enquanto que o sul já foi uma colonização de exploração. Então, essa forma de colonização veio justamente moldar a forma como as regiões dos Estados Unidos vão se adaptar e vão começar a utilizar a sua economia, né? O sul dos Estados Unidos vai começar a produzir agricultura como de forma geral, enquanto que o norte vai desenvolver indústria, certo? E isso vem num período pós-independência que vai perdurar até hoje. E aí, pessoal, aqui está o sul dos Estados Unidos, aqui até hoje predomina bastante essa agricultura, né, bem intensiva, aqui o milho, a produção de milho é muito intensa, né, enquanto que aqui não, aqui o norte, principalmente aqui essa região aqui do Vale do Silício, que eu vou mostrar mais lá pra frente pra você, que a gente tem uma indústria muito forte. Aqui, inclusive, é uma indústria bem tecnológica, bem atual, uma tecnologia uma das mais avançadas do mundo. E aí, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar nesse título, né, dos Estados Unidos de superpotência. Os Estados Unidos ele é superpotência. Mas esse título ele só foi dado aos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, acredito que vocês já viram isso em história, a gente tem o início de uma nova guerra, chamada de Guerra Fria. E essa Guerra Fria era uma guerra de confronto entre duas grandes potências. Uma potência capitalista e uma potência socialista. A potência capitalista era qual? Estados Unidos, e a potência socialista, União Soviética. Então, os Estados Unidos, nesse período, ele era uma superpotência, porque ele disputava a guerra com outra região do mundo bem importante, que era a União Soviética, que utilizava uma política socialista, né? Então, pessoal, a gente vai ter aqui uma divisão do mundo chamada de um mundo bipolar. Ou seja, o mundo ele era dividido em dois, né? O mundo socialista e o mundo capitalista. O mundo socialista representado pela União Soviética e o mundo capitalista representado pelos Estados Unidos, certo? Isso não existe mais. A gente hoje tem um mundo multipolar, certo? Apesar dos Estados Unidos ser a maior potência do mundo, a gente não tem somente uma potência ou duas potências, a gente tem várias potências, né? Aqui, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos predominando na América Latina e no mundo todo, na América, na verdade, e no mundo todo. A gente tem a Europa predominando aqui nessa parte, alguns países da Europa, na verdade, predominando aqui a Europa Ocidental e Oriental e a África, né? E a gente tem aqui Japão e China predominando a Ásia como um todo, certo? Então a gente tem diversas potências hoje em dia que predomina uma área de influência bem específica, como vocês podem ver aqui nesse mapinha bem interessante, bem atual, pessoal. E aí aqui tá dizendo, ó, o Japão, a área de influência do Japão, a área de influência da União Europeia, né, que é um bloco econômico muito importante, e a área de influência dos Estados Unidos, né? Bem interessante esse mapa. Aqui nós temos a população dos Estados Unidos
De 1790 a 2018, aqui a gente percebe que existiu uma evolução muito grande. Essa evolução está aliada à indústria, como nós vimos em capítulos anteriores, que a indústria ela atrai população para o trabalho. Então, quando se tem muitas indústrias, nós temos uma concentração populacional muito grande. Isso aconteceu na América Latina e aconteceu também nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos aconteceu de uma maneira bem mais desenvolvida do que aqui no Brasil e do que na América Latina como um todo. Certo, pessoal? E aqui está as indústrias que predominam nos Estados Unidos. Acredito que vocês lembram quando eu falei em Vale do Silício, que é essa região aqui, ó, que é uma região que vale bem muito destaque, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas aqui são as diversas indústrias que se tem nos Estados Unidos, certo? E aí a gente tem as indústrias tradicionais que tiveram crescimento nesse período aqui, dessa corzinha aqui, ó. E nesta outra cor a gente tem as indústrias mais jovens, certo? Que estão nessa corzinha aqui de verde. Vale destaque essa região aqui da Califórnia, chamada do Vale do Silício, pessoal. Aqui estão as grandes empresas de tecnologia do mundo. Quando eu falo empresas de grande tecnologia do mundo, eu estou falando de sede da Google, sede do Facebook, sede da Microsoft, Dell, certo, pessoal? Então aqui está o centro tecnológico, um dos centros tecnológicos mais fortes do mundo. Eu diria que o centro tecnológico mais importante do mundo está nessa regiãozinha aqui, que é uma região bem tecnológica, é uma região de indústria bem atual, que é uma região que vai começar a se desenvolver a partir da década de 70, já que a tecnologia ela vai surgir nesse período, certo? Então, é uma região muito, muito, muito rica e que está só crescendo, certo? Por último, pessoal, vale a gente destacar um assunto que é bem atual, que são as multinacionais, né? O que são essas multinacionais e por que os Estados Unidos ele vale destaque nessa questão desse conceito, né? Porque os Estados Unidos, já adiantando, é o país onde tem mais multinacionais do mundo, né? E o que são multinacionais? São empresas que possuem matriz no país, no caso, essas empresas que eu vou falar aqui possuem a matriz nos Estados Unidos, e elas atuam em diversos países, né? E aí, quais são as características? A sede delas, ou seja, o centro administrativo, acontece no país de origem e a produção geralmente acontece nos países menos desenvolvidos, né? E aí, isso são características de multinacionais. Exemplo de características de multinacionais. E aí, a gente tem, por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, né? A Nestlé, que são empresas bem... A Monsanto também, que são empresas bem conhecidas, né? E aí, quais são essas características, como eu falei? A atuação delas está onde? No mundo todo, mas a sede se concentra no país de origem, que é onde? Nos Estados Unidos, certo? E aí, pessoal, a gente tem, por exemplo, a produção, né? De colocar, por exemplo, as fábricas, de colocar um investimento mais grosseiro nesses países mais subdesenvolvidos. Por quê? Porque nesses países mais subdesenvolvidos a gente tem uma mão de obra mais fácil e mais barata de arrumar e a instalação ela é mais barata. Como assim? Eu não vou pagar... eu vou pagar mais barato a instalação em um país subdesenvolvido do que no meu país de origem, né? A instalação que eu digo, os impostos, a forma como eu vou comprar um terreno para instalar, enfim, as diversas formas de instalação, certo? Então, essas são as características quando se fala em multinacionais, beleza? Esses são os fatores que fazem com que essas instalações aconteçam em países subdesenvolvidos e por que que este conceito merece destaque neste capítulo, né? Está presente também no livro de vocês. Porque os Estados Unidos é o país onde concentra mais multinacionais do mundo. Beleza? Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre diversos aspectos, tanto do Canadá como dos Estados Unidos, mas mais voltados para a atualidade, beleza, pessoal? Então, façam a atividade, se vocês tiverem dúvida, é só me procurar, e a aula de hoje é isso, beleza? Abraços e até a próxima semana.